Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 4, versículos de número 1, diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos levantar as nossas Bíblias ao céu, a nossa mão, vamos orar, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Pai, aqui nós estamos com alegria na alma, Senhor, na Tua santa presença, meu Deus do céu, exaltando, glorificando o Senhor, meu Pai, pela porta que nos for aberta, a porta da palavra nessa noite, Senhor, meu Pai do céu, que o Senhor possa adentrar, meu Deus, no profundo da nossa alma e produzir o resultado, labassuricanta, labra cheia, pela qual a Tua palavra, meu Pai do céu, ela é exposta, ela é direcionada nessa noite. Fala com a Tua igreja, fala conosco de uma forma gloriosa e especial, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, aplaudam ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra maravilhosa que o Senhor Ele concede a nós pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. Quando nós olhamos aqui para essa epístola, nessa primeira epístola, nessa missiva, como também assim se endereça, nós vemos que Pedro, ele foi um dos discípulos de Jesus, que ele mais se destacou, na verdade cada um teve ali o seu ponto alto, o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Mas interessante que Pedro, ele era aquele que ele mais se destacava, em todos os eventos, na obra, de forma geral. Pedro, ele foi aquele que mais destacava. E quando a gente lê os evangelhos, a gente observa a atitude de Pedro, a forma como ele se dispõe. Muitas pessoas, talvez ainda não conhecendo, possa dizer: Pedro, ele era um discípulo, uma pessoa que ele queria se aparecer, ele queria se amostrar, ele queria se exaltar. Meus irmãos, mas na verdade era o comportamento de Pedro que foi daquele jeito. Mas também hoje talvez você possa ter também esse comportamento dessa forma, como Pedro também teve. Por exemplo, uso o meu exemplo assim, como Pedro. Na verdade eu também sempre fui assim uma pessoa em tudo, sempre meio atirada, sempre tomar frente de alguma coisa. Não é porque na verdade a gente quer, mas já na verdade é o nosso instinto, o nosso comportamento que é dessa forma. Então eu observo, a palavra de Deus mostra aqui, que Pedro, por exemplo, uma palavra que chama muito a minha atenção, quando a gente lê lá no capítulo de número 14, lá no final, quando Jesus, ele deixa, dá uma ordem aos seus discípulos, e ele manda os seus discípulos entrarem no barco e atravessar o mar para o outro lado, que em breve Jesus ele estaria ali despedindo, orando pela multidão, e depois ele iria orar no monte, e depois então ele iria ao encontro dos seus discípulos. Mas interessante que Jesus ali não tinha um barco, e também ninguém questiona a forma a qual Jesus ele iria, de que meio, de que maneira Jesus ele iria encontrar os seus discípulos do outro lado do mar. Mas os discípulos, eles recebendo
aquela autoridade de Jesus, a Bíblia diz que então eles adentram no barco e eles agora remam em direção ao outro lado do mar. E todos nós sabemos que naquela noite, era tarde quando os discípulos entram, ainda estava dia, mas eles remaram tanto que chegou a noite. A Bíblia diz que vem a primeira vigília da noite, vem a segunda vigília, depois a terceira vigília, já da terceira para a quarta, acontece algo terrível. Nós sabemos que o dia dos judeus encerra às 17h59, às 18 horas começa o novo dia. Então das 18 às 21 a primeira vigília, das 21 às 23 a segunda, das 21 às 0 hora a segunda vigília, das 0 hora às 3 da manhã a terceira, e das 3 da manhã às 6 da manhã, onde inicia um novo dia, então a quarta vigília. E a Bíblia vai mostrar para nós lá que quando chega a quarta vigília, da terceira para a quarta vigília da noite, já o fim ali daquela noite, a Bíblia diz que vem uma tempestade, vem um vento muito forte, de maneira que açoita aquele barco onde estavam os discípulos, e eles usam todas as suas técnicas, todas as suas experiências ali como pescadores, e tentando manter-se vivos e manter o barco para que não vá a pique. E a Bíblia diz que eles tentando tirar água de todas as maneiras, mas todos nós sabemos que não existe homem que tem mais força, poder contra a água, contra o mar, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único. Ele não precisa pôr a mão, ele não precisa usar ali balde, ele não precisa usar nada, a não ser apenas levantar a sua mão e dar uma ordem, e todas as coisas, o mar revolto, o mar turbulento, ele se acalma pelo poder da palavra de Deus. Observa, queridos irmãos, que na hora daquele desespero, na hora daquela loucura que eles, agora diz a Bíblia que eles perdem ali a fé, eles perdem ali a esperança de viver. Eles agora acreditam que eles vão morrer. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vem marchando sobre as águas, aquele vento batendo em Jesus, as águas batendo em Jesus, o molhando, e Jesus vem caminhando como se aquilo fosse apenas uma brisa, como apenas fosse um vento qualquer, e Jesus vem andando, vem marchando como um valente, como um terrível, como um poderoso. Ele vem marchando sobre as águas, ele vem vindo ao encontro daquele barco, ele vem vindo ao encontro dos seus discípulos. E a Bíblia diz que seus discípulos, eles se amedrontam cada vez mais, dizendo: é um fantasma, e eles se desesperam. Mas Jesus brada do barco dizendo: sou eu, não temais, sou eu, não temais. Talvez eles não reconhecem a voz de Jesus pelo bramido do mar, pelo barulho das ondas, eles não reconhecem a voz de Jesus, eles não acreditam, mas a Bíblia diz que esse Pedro aqui, esse apóstolo, esse homem atirado, esse homem que se dispunha em toda a obra, ele vai se levantar e ele vai dizer: mestre, se de fato és tu, se é o Senhor mesmo, mestre, permita, ordena que eu vá ter contigo sobre as águas. Olha a ousadia de Pedro. Entre todos que ali estavam, os 12, apenas Pedro teve coragem de dizer: mestre, permita que eu vá ter contigo sobre as águas. Era para todos dizer: Senhor, o barco vai afundar, permita que nós vamos ter contigo sobre as águas e voltamos à terra firme. Mas não, eles não tiveram força, eles não tiveram ânimo, porque eles não creram que era Jesus, eles creram que era um fantasma. E eles preferiam morrer dentro do barco ou ir a pique do que ter um encontro corpo a corpo com um fantasma. Mas Pedro foi diferente. Pedro, ele quis ir ao encontro de Jesus. Pedro, ele quis ver Jesus. Pedro, ele quis tocar, ele quis ver a face de Jesus, ele quis ouvir a voz de Jesus, ele queria sentir a mão de
Jesus era homem como ele cria como Jesus andou sobre as águas, como Jesus ali estava suportando aquele vento forte, como Jesus conseguia ali suportar as águas açoitando sobre Jesus. Ele também, como homem, ele queria ir ao encontro de Jesus. E o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, venha, pode vir, venha ter comigo sobre as águas. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que no meio das situações difíceis da vida que nós vivemos, seja espiritual, seja ministerial, seja conjugal, seja financeira, não importa. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Jesus ele abre os nossos olhos para que nós possamos o enxergar e para que, por intermédio da sua presença, uma nova porta se abra, para que nós possamos sair daquele momento dificultoso, daquele momento de problema e ser ali consolado, alcançarmos graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós vimos que só Pedro ele enxergou Jesus, como só Pedro viu a porta aberta, como Jesus ele diz que ele é a porta das ovelhas, só Pedro viu aquela porta, os outros não viram. Talvez entre nós apenas oxalá se todos nós víssemos essa porta, mas somente Pedro viu a porta aberta, que é Jesus. E Pedro foi ter com Jesus sobre as águas. Meus irmãos, prestem atenção. Qual era mais difícil? Estar dentro do barco para afundar ou andar sobre as águas? Na pior das hipóteses, certamente a melhor opção era estar andando nas águas com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não estava afundando, Jesus estava ali como pisando numa rocha sólida. Jesus estava ali firme, como se aquela água fosse ali uma pedra de gelo, como se Jesus estivesse andando numa barra de gelo, como se Jesus estivesse andando num concreto. Jesus estava de pé. Então Pedro preferiu sair do barco e ir ao encontro de Jesus. Ele preferiu ele achou mais seguro estar com Jesus do que estar no barco. O que nós entendemos por intermédio dessa palavra? Que quantas das vezes a casa está para cair, quantas das vezes o vento está soprando, o chicote está estalando, quantas das vezes o cinto está apertando, quantas das vezes a gente está gemendo, nós estamos gritando, aquela noite parece que não tem fim, e Jesus está batendo. Olha, eu sou a porta. Olha, Jesus está batendo, dizendo: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir eu bater, abra a porta, eu entrarei com ele cearei, ele comigo. Jesus está batendo, Jesus quer abrir uma porta, Jesus quer entrar com você, Jesus quer te levar para um porto seguro. Mas você prefere continuar confiando nas suas forças, confiando nos seus métodos, confiando nos seus procedimentos, do que confiar na pessoa bendita de Jesus. Será que você está entendendo a palavra de Deus? Jesus está batendo, a casa está caindo, o negócio está difícil, as coisas vão piorar, mas Jesus está dizendo: vem, eu sou a porta, vem, eu tenho descanso para a tua alma fadigada, para a tua alma angustiada, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu te levarei para campos verdejantes, eu sou o pão que alimenta a tua alma. Jesus diz: todos aqueles que têm sede, vem a mim e beba. Jesus quer te alimentar, Jesus quer matar a tua sede, Jesus ele é a cura da enfermidade. Mas por que não seguir Jesus? Por que não andar, não caminhar com Jesus? Pastor, então eu vou sair da situação a qual eu estou vivendo e eu vou caminhar com Jesus, é melhor? Certamente. Só que detalhe: caminhar com Jesus, andar com Jesus não é fácil. Sabe por quê? Porque andar com Jesus exige renúncia.
exige renúncia. E nós fazemos uma pergunta: qual de nós estamos dispostos a renunciar? A vaidade, os desejos da nossa carne, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar à vida que nós vivemos e viver uma novidade de vida, viver em novidade, viver tudo novo e deixar o passado para trás. Qual de nós estamos dispostos? Presta atenção. Quantas pessoas se achegam a Cristo e diz: vou aceitar Jesus, vou andar agora na igreja. Só que detalhe, como eu falei, a Bíblia diz em 8,32 de João: conhecereis a verdade vos libertará. Se a palavra de Deus ela não for pregada, se você não abrir o teu ouvido, nada vai acontecer na tua vida. Você vai continuar sendo um mundano dentro de uma igreja. Você vai continuar vivendo a tua vida pecaminosa dentro da igreja. Você vai continuar sendo um crente carnal dentro da igreja. Não vai haver transformação na tua vida. Por quê? Porque você não abre o coração para Jesus, porque você não ouve a verdade, porque você não tem interesse em conhecer a vontade de Deus. A tua vontade é estar na igreja apenas para ser mais um na multidão, apenas para ser uma pessoa receber um milagre, apenas ser uma pessoa para receber uma cura, apenas ser uma pessoa ali para receber um status, uma posição ou coisa do gênero. Eu quero dizer para você que isso não é o melhor que Jesus ele tem para a nossa vida. Jesus ele tem para nós salvação. Jesus tem para nós vida eterna. E salvação, vida eterna, não se compra com dinheiro, não se compra com nada dessa terra, a não ser por intermédio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que eu vou falar para você aqui, observa. Para nós entrarmos na palavra que Pedro, ele vai caminhar, ele vai ao encontro de Jesus. Jesus está diante dele, como ele está diante de mim, diante de você. Jesus está de braço aberto, esperando nós chegarmos a ele. Jesus está atento, de braço aberto, no meio do vento, da tempestade, da prova, enfim, ele está de braço aberto, esperando nós chegarmos até ele, como Pedro estava indo até ele. Observa uma coisa, na caminhada de Pedro andando na presença de Jesus, não sabemos qual a distância a qual Pedro estava de Jesus ou Jesus de Pedro, mas certamente estava um pouco longe, não estava muito perto. Mas a Bíblia vai dizer que sobre a autoridade de Jesus, Pedro foi às águas. Pedro desceu, ele vai andando sobre as águas. Nunca se ouviu alguém andar sobre as águas, a não ser esses dois homens, Jesus e Pedro. Pedro está indo ao encontro de Jesus. Observe, o vento está soprando, Pedro está andando sobre as águas. O mar está revolto, as ondas batendo em Pedro, e Pedro está andando sobre as águas, porque Pedro está olhando para Jesus. Pedro começa a olhar para Jesus e Pedro anda, Pedro se torna como Jesus, Pedro se torna inabalável, Pedro se torna um homem poderoso, Pedro se torna um homem forte, se torna um homem com autoridade, porque ele está olhando para Jesus, ele não tira o olho de Jesus, o alvo dele é Jesus, ele quer chegar até Jesus, ele precisa tocar em Jesus, ele quer ir até ele. Que coisa linda! Quantos de nós também somos dessa maneira ou fomos dessa forma? Levantamos a mão para Jesus, Jesus nos aceitou e Jesus diz: vem a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E nós fomos e fomos indo. Só que o que acontece? Chega um momento
Eu vou olhar para o irmão Jesus e vou deixar de olhar para Cristo. Vou olhar para ele. Ó varão, como que eu estou? Estou igual a você. Estou uma benção. Só falta mudar meu nome para Jesus. Daqui a pouco eu começo a olhar para a irmã. Ô irmã, que benção. Olha como que eu estou. E daqui a pouco eu começo a olhar para outra. Daqui a pouco eu paro, olho para quem está atrás. Está vendo? Eu já estive lá atrás, onde eu estou melhor do que vocês. E a gente começa a se interter, olhando para um, para outro, olhando para trás, por uma coisa, para outra. E sabe o que acontece? Nós esquecemos de quem nós somos atualmente, lembramos do passado. Nós esquecemos do chamado, nós esquecemos da responsabilidade, nós esquecemos de quem está diante de nós, nos chamando, dizendo: vem, vem, vem. Nós esquecemos, nós começamos a olhar para outras coisas, nós começamos a dar ouvido que as pessoas ali estão cochichando, nós começamos a olhar ali para o que os outros estão falando, e a gente começa a se aproximar. Peraí, o que ele está falando? Você está falando de mim? Deixa eu ouvir de quem ele está falando, deixa eu ouvir. E a gente esquece que Jesus está dizendo: vem, vem. Nós esquecemos que o escritor aos Hebreus diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós começamos a olhar para o lado. E sabe o que acontece, meus irmãos? Daqui a pouco nós naufragamos, daqui a pouco nós caímos, daqui a pouco nós tropeçamos, daqui a pouco nós retrocedemos, daqui a pouco nós esquecemos de quem nós somos, de quem nós éramos na presença de Deus, e nós começamos a lembrar do mundo, do vulgo, começamos a lembrar das pessoas. Ah, meus irmãos, é interessante. Lembra aquelas irmãs, lembra aquelas senhoras, por exemplo, aqui usar esse varão, olha o cabelo dele, branquinho, que coisa linda. Daqui a pouco ele diz: não, eu estou ainda novo, estou forte, eu vou manter esse cabelo branco, o quê? Mostrar aí para as senhorinhas, aí para as menininhas, como que eu ainda estou novo. Vai lá, compra um pote de graxa preta, passa no cabelo, e está lá o camarada com a barba branca, a sobrancelha branca, o cabelo tudo pretinho. Mas aquele creme para ruga, você esqueceu só do cabelo, mas é a ruga. Será que as pessoas vai ver que a ruga é o que? É sinal de ser jovem? Se tem ruga, é porque já tem uma idade. Vai ouvir a voz já é a voz de pessoas idosas, não é a voz de jovem, de garoto. Ou seja, ele vai estar enganando quem? Ele mesmo. A senhora está na presença de Deus com o cabelo branquinho. Daqui a pouco, o que é isso? Vou ficar com o cabelo branco. Está aí a idosa, que já não consegue nem falar direito. Vai lá, compra um pote de graxa preta, passa no cabelo, e está aí se sentindo uma jovem, está aí se sentindo uma garota, com a mão assim, ó, tremendo, a pele, que se tirar a pele dá para fazer uma menina, de tanto couro. Presbítero Adailton está se sentindo que está apavorando. Mas apavorando quem? O anjo? Apavorando Cristo? Apavorando Deus e exaltando o inferno? Que falta de vergonha! Que falta de pudor com o Espírito Santo de Deus! Mas é moda do diabo, porque na Bíblia, a Bíblia diz que as cãs, os cabelos brancos, é o troféu que Deus deu para cada homem, por cada mulher, por tudo que eles passaram nessa décimas experiências. É a coroa de glória. Mas é moda.
Eu prefiro a moda antiga. Homem é homem, mulher é mulher. Eu prefiro o que a Bíblia diz: XX, mulher. XY, homem. É o que Deus fez, homem e mulher. E como Deus fez, assim é. Essa é a regra do Criador, daquele que fez todas as coisas. Quando nós começamos a olhar para essas coisas, para esses pontos, presta atenção aqui, a focarmos nas coisas do mundo, nós deixamos de olhar para Jesus, nós deixamos de olhar para Cristo. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Vai vir um naufrágio, vai vir um momento de se afundar, vai vir um momento do desespero. Presta atenção, quantos crentes têm vivido essa vida de promiscuidade, quantos crentes têm vivido essa vida pecaminosa, é pintando a unha todo dia, cada dia de uma cor, cada dia com um desenho diferente, põe uma unha pequena, põe uma grande, está parecendo Drácula, parece aqueles gados de briga. Vai pegar uma caneta, o garfo, o talher, não tem como pegar, tem que pegar assim aberto, tem que usar aqueles, enfim, essas coisas está fazendo a igreja de Deus naufragar. O exemplo está aqui, o apóstolo Pedro. Mas a pergunta é: será que nós estamos olhando para a Bíblia? Não, nós estamos olhando para o meu pastor é bom. Nós estamos olhando para a minha igreja é boa porque lá permite tudo. Presta atenção aqui, meu irmão, presta atenção aqui, minha irmã, a tua igreja é boa, o teu pastor é bom porque permite tudo, não te dá disciplina, não te exclui, não te deixa de banco, apoia tudo de errado que você faz. A igreja é boa, o pastor é bom, porque deixa eu fazer tudo o que eu quero. Mas eu quero te dizer, tenha certeza que você está fazendo tudo o que você quer, mas com toda certeza a Bíblia nos garante que o céu é apenas para os santos, não é para os contaminados, não é para os pecadores, para o desobediente, mas é para todos aqueles que vivem em retidão. O escritor aos Hebreus, aqui ele escreve no capítulo 12, no verso 14, ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Será que nós estamos produzindo a paz? Será que nós estamos pregando a paz? Será que nós somos pacificadores, como Jesus diz em 5 de Mateus: bem-aventurados pacificadores, porque deles são o reino dos céus? Será que nós estamos pacificando? Ou será que nós somos aquele que, em vez de jogar água no fogo, nós jogamos álcool, nós jogamos gasolina para o negócio aumentar? Em vez de nós sermos aquele que diz: perdoa ele, perdoa ela, nós dizemos: não, que perdoa nada, quem perdoa é Deus, arruma outra, deixa esse negócio para lá, vai viver novidade de vida, vai que acontece de novo. Se acontecer de novo, perdoa de novo, porque Jesus diz para nós, Pedro pergunta: mestre, nós temos que perdoar 7 vezes 7. Jesus diga: eu não digo 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Se teu amigo vier ter contigo, perdoa-lhe. 70 vezes 7, 490 vezes. No dia. Já pensou, presbíteros? Se vocês me afligissem todo dia, 490 vezes por dia, eu teria que perdoá-los 490 vezes. Meu Deus do céu, Jesus usou aí um extremo. Por mais que alguém possa dizer: eu vivo com o diabo, eu sou atormentado, aquele homem é um inferno, é toda hora me atormentando. Mas ele não te atormenta 490 vezes por dia, tenho certeza. Ou seja, temos que perdoar. Depois ele diz: para nós seguir a paz,
nós estamos praticando a santificação? Meus irmãos, a santificação é nós nos limparmos, é nós fugirmos de tudo que é pecado, de tudo que contamina a nossa carne, a nossa alma, o nosso espírito. É nós abandonarmos todas as coisas que o mundo nos oferece como um prato para nos tirar da presença de Deus. E sabe o que está acontecendo hoje? Hoje as igrejas estão permitindo tudo para todos. Não, é um pouquinho, não tem problema. Ó, irmã, vai pintar a unha, mas pega leve. Não põe aquele vermelhão, não. Parece sangue. Põe um vermelhinho mais claro. Põe uma basezinha. Faz aquela francesinha, sabe? Dá aquela mesclada. Põe um desenho por cima para... Isso é santificação? Não, isso é sujeira. Isso você está se contaminando. Não, irmão, a partir de hoje você pode cortar o cabelo. Esse negócio de ficar com esse cabelo lá embaixo na perna, um dia para tomar banho, gasta não sei quanto de shampoo. Peraí, quem te deu foi Deus, quem fez foi Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. É Deus que te deu. Eu vou mandar você tirar, eu vou mandar você cortar. Você vai ter que dar conta, diz a Bíblia, de cada fio do teu cabelo que você tira da tua cabeça, que não é permitido por Deus de cair. Se você tirou, você vai ter que dar conta. Não tem problema, a partir de hoje pode cortar. Olha, irmã, quiser pintar também pode pintar, mas pega leve, sabe? Dá aquele... Não pinta de louro, não pinta de azul, pinta, coloca um preto aí, mas sabe o que é isso? É voltando aos velhos rudimentos, é a porca lavada voltando ao despojadouro de lama, é o cão voltando ao próprio vômito, diz a palavra de Deus. Eu vou aceitar? Não. Jesus aceita? Não. A nossa congregação aceita? Não. Mas então não vou congregar e eu vou continuar na minha igreja com o meu pastor, que é uma bênção. Vai lá e saiba que o inferno vai estar te esperando, porque não é igreja, não é pastor que vai te levar para o céu, é a obediência, a santificação, a palavra de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus nosso Pai. É uma opção, você escolhe. Pastor, aqui no mundo está bom, eu tenho minha casa própria, eu tenho minha aposentadoria, tenho meu carro, tenho meu velhinho, tenho minha velhinha, estou na benção. Deixa o céu para lá, para Deus, eu vou ficar aqui mesmo. Só que um pouquinho mais aqui à frente, em 2 Pedro, ele diz que estes céus que se vê hoje, essa terra que habitamos, diz Pedro que estão guardados como tesouro para o dia da destruição, para o dia da ira de Deus. Está guardado por fogo, diz a palavra de Deus. Então não pense você que você vai ficar bem aqui toda a vida, não. Chega uma hora que você vai descer a sepultura. E o destino da tua alma para onde vai? Observa que Pedro, ele está aqui diante de Jesus. Quando ele afunda, que ele tira o olho de Jesus, Pedro afunda, a Bíblia diz que ele grita: Jesus, socorre-me, mestre! A Bíblia diz que Jesus está perto dele. Jesus vai estender a mão, vai segurá-lo, pegar em seus braços e vai dizer para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você não está crendo? É como diz capítulo 18, verso 8, a parte B de Lucas:
Lucas 18, 8, a parte B. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que é isso? A pequena fé, a falta de confiar, a falta de crer, faz com que nós retrocedemos, com que nós afundamos. A nossa fé tem que ser alimentada todo dia. Como que se alimenta a fé? Romanos, Paulo diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Pastor, mas não tem desculpa, meus irmãos. Nós somos crentes, nós temos compromisso, nós temos responsabilidade na casa de Deus, nós temos responsabilidade com Deus, nós temos compromisso com a palavra do Senhor, nós não temos outra opção. Jesus fala em Lucas que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto, ele não está pronto para o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que quer parar, você que quer voltar para trás, você que quer retroceder, você que acha a cruz pesada, olha! A cruz mais pesada, Jesus, ele levou. A cruz que era para mim e para você, Jesus levou. Jeremias fala lá em Lamentações do que queixa o homem pecador, do que queixa o homem vivente, ou o homem pecador. Ele responde: queixa-se dos seus próprios pecados. Esse peso da nossa cruz é nós mesmos que cada dia acrescentamos um tijolo em cima da cruz, cada dia acrescentamos uma tora mais acima daquela que está no nosso ombro. Por quê? Por intermédio dos nossos pecados. Cada dia a gente adere uma coisa nova, cada dia a gente pega algo novo, cada dia a gente vai ajudando, e tudo isso vai sendo peso para a nossa vida espiritual. Nós temos que despojar, como Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses, nós temos que despojar do velho homem, nós temos que tirar tudo aquilo que é pedra de tropeço, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede de servirmos a Jesus como temos que servir. Nós temos que tirar da nossa vida, do nosso caminho, da nossa casa, da nossa carne, da nossa alma, do nosso espírito. Ah, pastor, mas fica tão bem em mim. O dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu fui para a presença de Deus, eu era jovem, ainda sou um pouco, né? Está nascendo o cabelo, mas quando eu fui para a presença de Deus, quase 25 anos atrás, só usava roupa, tudo de marca, vivia para isso. O dia que eu aceitei Jesus, bermudas caríssimas, camisetas, bonés, tinha quantidade de bonés de marca, colecionava, jaquetas de couro, de pele. Eu fui na casa do meu irmão, falei: você quer minhas roupas? Ele disse: o quê? Falei: você quer minhas roupas? Lógico, você está louco, dá tudo aqui. Tomou posse do meu guarda-roupa todo. E o que eu fui fazer? Foi viver para Jesus, com uma calça de uma cor, um paletó dessa grossura, parecia um cobertor, daqueles cobertor de frio, de lã, a camisa de uma cor, uma gravata de outra, um sapato marrom, ia para a igreja, tudo colorido, parecia um palhaço, tudo colorido, mas eu estava ali na posição, como os homens de Deus, todo mundo de paletó, de gravata. Eu também estava lá, estou lá, segurando aqui minha biblinha aqui do lado, como eu sempre gostei, de pé ali, durão, como um soldado com a espada, até que chega um dia, alguém vem em mim. Olha como é as coisas. Alguém chegou bem pertinho de mim, a igreja lotada. Ô irmão, você não gosta de usar terno, calça, gravata, camisa, tudo combinando, sapato? Você vem tudo colorido, desculpa, parece um palhaço. A gente querendo estar firme, ficar firme na igreja, na presença de Deus, procurando estar com as pessoas, mas era aquela roupa que eu tinha. As outras eu despojei, tirei tudo, porque agora eu sou crente. Eu olhei para o abençoado e disse: meu irmão,
Eu gosto demais, tanto que eu gosto, olha como que eu estou aqui, eu arrumei isso aqui, estou usando isso. Eu não tenho condição de comprar. Mas se você tivesse Deus tocar no teu coração, quando vier eu aceito, vou usar todo dia. Ó, camarada sumiu. Se brincar, dá a paz do Senhor de longe. Se eu tivesse segundas intenções, o que eu faria? Eu abriria ali um baú, uma caixa grande, colocaria tudo meus tênis, que às vezes tinha até seguro, dependendo da marca, camiseta, colocava tudo ali dentro, toda a jaqueta, enfim, calça, guardaria tudo. Falei, quem sabe um dia, se esse negócio de servir a Deus não der certo, eu tenho tudo guardadinho para usar de novo, tudo etiquetado, tudo novo, vou usar de novo, deixa guardado ali. Só que, meus irmãos, ó, agora eu sou um novo homem, agora você é uma nova mulher. Capítulo 5 de 2 Coríntios diz que as coisas velhas se passaram, agora Cristo faz tudo novo na nossa vida. Ah, eu sou crente, mas deixa eu guardar aqui a bestinha, deixa eu guardar aqui a televisão, deixa eu guardar aqui a cegueta, porque vai que amanhã eu mudo de igreja, eu já tenho ela aqui, já tenho a televisão para me assistir minha novela. Sabe o que é isso? Nós estamos negociando, e negócio sempre às vezes é errado. Então por isso que eu tenho que ter a garantia, porque em dando errado eu tenho a garantia, não vou precisar gastar dinheiro de volta. Eu já tenho a bestinha guardada dentro do meu guarda-roupa, dentro do quarto, no escritório, em algum lugar, cobrir com tapete, está lá guardada. A irmã, como é esposa, andava no mundo com aquelas saias compridonas de um palmo. Só Deus vai ter misericórdia. Aquelas blusinhas desse tamaninho, brinco, um monte de brinco, toda pintada. Vem para a presença de Deus. Peraí, agora eu sou crente, mas minhas roupas aqui tudo bonita, de marca, coisa interessante, caro. Meus batons caros, esmaltes de marca. Deixa eu guardar tudo isso aqui dentro dessa caixa, desse baú, porque vai que amanhã eu desvio, eu vá para outra igreja, que é mundana, que eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu já tenho aqui, eu não preciso comprar. Isso é investimento. Meus irmãos, sabe o que acontece na vida das pessoas? Quando eu estudava literatura, eu aprendi que uma frase eu nunca esqueci, que a vida ela é composta de pequenas idas e vindas, ou altos e baixos. O que isso quer dizer? Na nossa fé, a nossa vida espiritual, um dia nós estamos lá no pico, tem dia que nós estamos aqui embaixo, tem dia que a gente sobe mais um pouquinho, tem dia que desce, tem dia que está lá em cima. Sabe quando você vai fazer aquele exame, aquele eletrocardiograma, que está lá, ó, aquele monte de... A nossa vida espiritual é desse jeito. Quando nós estamos no pico, lá em cima, que benção, cospe no chão, pega fogo, leva, irmão Jesus. Só que, e no dia do declive, e no dia que a nossa fé diminui? Ah, hoje eu não vou para a igreja não. Ah, estou cansado, ouvi aquele pastor fazer aquele sermão. Hoje não estou bem não, estou muito sensível. E o diabo não vai mesmo não, deixa ele pregar para as cadeiras, quem sabe as cadeiras se convertem. Como aquele pregador, né, que não tinha púlpito, ele pregava com milharal. Ele fez aquele púlpito lá com o pé de árvore que ele cortou, e ali colocava a Bíblia, subia no banquinho e não sei, mais de 5.000 pés de milho ele pregava para o pé de milho. Só que ele disse, puxa, aqueles milharal era duro, o coração deles não quebrava, não se convertia. Mas enfim, aí o diabo diz, não vai mesmo, fica em casa, descansa, está frio, vai chover. Olha, está falando sobre a
Daqui a pouco você deita lá, lembra daquela bermuda, está muito calor, abre lá a calça, põe aquela bermudona, joga a camisa para lá, fica igual Tarzan, deitado lá no sofá assistindo. Daqui a pouco aquele calor, aquela sede, vem aquele paladar, aquela vontade no paladar de tomar aquela espumosa, aquela cerveja. Quem hoje está servindo a Deus que já não teve um dia o desejo, o gosto de alguma coisa do mundo, e que você teve que ser forte e repreender, senão você caía no laço? Quem? Aí quando você vê, você não lembra mais de ir para a igreja, você esquece o compromisso e você voltou aos velhos rudimentos. Por quê? Por causa da televisão que estava guardada, por causa daquela cerveja que você guardou na geladeira, não vou beber, mas vou deixar guardada aqui, por causa daquela bermuda, daquela roupa que você guardou, eu não vou usar mais, mas eu vou deixar guardado. Então, meus irmãos, temos que viver novidade de vida. As coisas velhas têm que ser lançadas fora. Jesus prepara coisas novas, e novidade de vida é andar com Cristo. Deixa eu só encerrar aqui para os meus irmãos, no versículo 3, do capítulo 4 de 1 Pedro. Pedro diz: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos as vontades dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em borracheiras, em glutonarias, em bebedices e em abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfrentamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Olha essa comparação. Todos esses que andam em dissoluções, em glutonarias, em bebedices, em chocarrices, enfim, antes, Pedro está dizendo que nós andávamos como gentios, nós vivíamos como eles, quando nós éramos gentios, quando nós fazíamos a vontade do mundo. Mas hoje nós somos o quê? Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos. Hoje nós andamos em novidade de vida. Hoje nós andamos para Deus. Mas a Bíblia diz aqui que vai chegar um dia que todos terão que dar conta para aquele que há de julgar tanto os vivos quanto os mortos. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que não tem para onde nós fugirmos. A maneira que nós temos, a forma que nós temos é escapar, é deixar o pecado de lado, é abandonar, é fugir, por mais que a nossa carne queira, por mais que a nossa carne almeja. Nós precisamos queimar o desejo da nossa carne. Nós precisamos sufocar a nossa carne e nós precisamos viver essa novidade de vida. Por exemplo, você que é crente hoje, que vive numa forma de santificação, pega uma foto tua de quando você era do mundo, pega uma foto tua quando você era novo, nova, que você era cavalo do cão, do diabo, e pega uma foto tua hoje, servindo a Deus, na presença de Deus. Você vai ver que a foto de hoje, você vai estar 10 vezes mais bonito ou bonita do que antes, quando você estava no mundo. Eu nunca vi fotos de pessoas do mundo que seja melhor do que hoje, quando está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque hoje, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos o brilho.
do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos essa glória de Deus manifesta na nossa vida, e isso nós nos transfiguramos, isso resplandece essa glória, como aquela que Moisés precisava, aquela que Moisés tinha, só que ele tinha que andar, sabe, com aquele paninho lá assim no rosto, por causa da glória. A nossa não é uma glória transitória, que vai e que vem, a nossa glória é permanente. É a presença do Espírito Santo na nossa vida, é isso que faz toda a diferença. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, que o Senhor Jesus, meu Pai da glória, como diz o ditado, né? Mata a cobra e mostra o pau. Olha para isso, olha esse varão, veja bem. Todo dia a cooperadora vai querer casar com ele de novo, porque olha antes e olha hoje. Realmente Jesus muda as coisas, não? Que bênção, Deus abençoe a tua fé, essa porta, está vendo aí, Deus confirmando. Que Deus, meus irmãos, possa abençoar vossas vidas, que Deus possa fortalecer-vos, renovar a vida dos meus irmãos, faça como Pedro, procure, como Pedro disse, para nós convém mais obedecer a Deus do que obedecer os homens. Saiba que a palavra que eu transmiti, a palavra de Deus, não é a minha vontade, é aquilo que o Espírito Santo de Deus nos ofereceu nessa noite. Então receba de bom grado, abra o teu coração e viva essa palavra na tua vida, e tenha certeza que você será feliz, abençoado com a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Palmas que exalta e glorifica o nome do Senhor.